irmãos da PIBEG, espero que estejam todos bem. Bom dia a você também, querido telespectador, internauta que não é membro da Primeira Igreja Batista em Enseada das Garças e por acaso estava passando por aí e se interessou pelos temas da nossa lição. Você também é bem-vindo. Seja bem-vindo e que a nossa aula de hoje vai falar de um tema muito importante: a depressão por conta das comparações. Querido ouvinte, querida ouvinte, querido telespectador, a comparação é uma coisa muito triste. E nessa manhã falaremos sobre o profeta Asaf, ou seja, o levita Asaf, o servo do Senhor, o cantor Asaf. Nesta manhã falaremos sobre a história dele, mas primeiro eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e acompanhasse, é claro, a leitura que vai aparecer aí na sua tela, do Salmo 37, do versículo 1 ao versículo 20. E daqui a pouco a gente volta. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram um arco para derrubarem o pobre necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, e desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Amém. Deus seja louvado por sua bendita palavra. Nesse texto, apesar de não falar tão diretamente sobre Asaf, de maneira explícita, fala sobre essa questão da prosperidade, fala sobre inveja. Bom, vamos falar objetivamente sobre o que seria isso, a comparação. Ora, ninguém vive sem comparar, né? Sem se comparar com outras pessoas ou também sem ser comparado. Você acaba sendo comparado. Você, via de regra, pode estar ali tentando ver quem é mais rico do que você, quem tem mais dinheiro, quem é mais bonito do que você, quem é mais inteligente do que você. Isso é muito comum. E as pessoas também vão fazer isso. As pessoas vão fazer a comparação. Quem é o professor melhor para dar aula de matemática? Quem é que dá aula melhor de geografia? Quem é o pastor mais competente da igreja? Quem é o pastor mais influente da denominação? Então, quem vai ser a pessoa que vai governar melhor o Brasil, o país, o Rio de Janeiro, o estado, enfim. As comparações são muito comuns na vida. Porém, existe um ponto em que as comparações que você faz em relação à vida dos outros, com relação à sua, podem te trazer depressão. E o exemplo de Asaf é muito importante nesse momento para você refletir. Asaf, ele era um cantor, era um levita, que era uma pessoa de alta competência, de alta
confiança também de Salomão esteve na monarquia durante o período da transferência da Arca do Concerto, onde o culto foi muito bem desenvolvido naquele tempo, e Deus se agradou da forma como o culto estava sendo feito. Asaf era uma pessoa que era fiel a Deus, não existe ali nenhum desabono à sua conduta, nada que pudesse dizer Asaf fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não, Asaf era servo correto e fiel, e era uma pessoa que tinha lá o seu louvor sincero a Deus, e está ali presente em vários salmos ali, né? Então, vamos pensar objetivamente qual era a queixa de Asaf. Asaf, como você já sabe, Asaf era uma pessoa de alta confiança da monarquia. Então vamos verificar no Salmo 73, versículo 2 e versículo 21. E daqui a pouco a gente volta. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Amém. Você está vendo aí o que aconteceu com Asaf? Asaf entrou em depressão. Ele começou a entrar em depressão porque começou a comparar sua vida com a vida de outras pessoas. Ele começou a ver o ímpio prosperando. Ele começou a ver o ímpio ganhando coisas que ele não tinha. Começando a ter coisas que ele não estava nem perto de conquistar na vida. Então aquilo começou a incomodá-lo. E a sua depressão não veio logo de cara, né? A depressão de Asaf não veio só porque ele observou isso. Veio porque após um tempo ele começou a ver que a vida dos ímpios estava prosperando, das pessoas que não temiam a Deus estava melhorando, e a dele poderia estar parada, estava lá em provação, em privação de algumas coisas que ele poderia ter. Então, isso de cara não deixou ele deprimido, deixou depois, porque ele alimentou aquele sentimento. Então ele deu vazão àquele sentimento, vazão àquelas coisas perversas que estavam no coração dele, aqueles sentimentos enganosos estavam no coração dele, e entrou em depressão. Entrou em depressão e acabou enchendo o seu coração de coisas enganosas, coisas que não eram de Deus, não era o propósito de Deus que ele se sentisse assim por conta da prosperidade dos ímpios, da prosperidade dos que faziam coisas más. Mais do que isso, ele quase abandonou a fé por conta da depressão. Tenta imaginar o grau de depressão que Asaf chegou para quase abandonar a fé. Então isso é muito representativo. Não pense você que só acontece com Asaf, só aconteceu com Asaf, só acontece com um crente infiel. Negativo. Nós estamos falando de um crente fiel que se permitiu, que aconteceu com ele a depressão e o sentimento de abandono. Naquele momento ele poderia estar sentindo que Deus não estava ao lado dele, que Deus estava fazendo prosperar até o ímpio, até o infiel, mas não a ele. Então ele não estava vendo o seu esforço, a sua vida fiel sendo recompensada. Então não pense você que isso era privilégio dele, porque tendemos a fazer isso também. Porque o ímpio tem isso, porque o ímpio tem aquilo. Como que eu sou servo do Senhor, não vou conseguir? Vou sim. E quem te garante? Quem te falou que o crente em Jesus ele tem que ter todas as coisas em relação ao ímpio? Ele tem que ter mais coisas do que o ímpio. Quem te falou que é bíblico, que só o crente vai prosperar? Isso não é bíblico. E em muitos casos, na vida real, você sempre verá pessoas que vão prosperar, vão conquistar coisas na vida, e isso não está relacionado à sua fé. Então para de se enganar, para de alimentar esses pensamentos, porque Deus não vai se agradar disso. Então peço que você reflita nesse exemplo na vida de Asaf. Em segundo lugar, vamos ver a resposta de Asaf, né? Que resposta? Ele começou a se aproximar de Deus. Abra sua Bíblia já no Salmo 73, novamente vamos ver mais alguns versículos que vão esclarecer o início da libertação de Asaf desses sentimentos. Abra sua Bíblia então, por gentileza,
no capítulo 73, do versículo 17 ao 19. Você também poderá ler aí na tela do seu celular ou do seu computador, e daqui a pouco a gente volta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Amém. Deus seja louvado por sua bendita palavra. O que Asaf aprende aqui? Aprende, primeiro, as verdades de Deus. Que verdades eram estas? Que a prosperidade do ímpio não vale a pena. A prosperidade do ímpio não era duradoura, não é e jamais será. Então, por isso que logo no começo da lição, comentei com os irmãos, comentei com você, que a prosperidade do ímpio, daquele que é infiel a Deus, não vale a pena, não compensa. Porque, em muitos casos, tem a ver com situações que a pessoa não tem a consciência tranquila. Tenta imaginar, se a pessoa adquire bens, adquire prosperidade de maneira ilegal, ilegítima, isso para os casos de desonestidade, né? Não é só o crente em Jesus, um crente no Senhor que trabalha honestamente. Muitas pessoas ímpias, pessoas que não temem a Deus, também que não têm fé nenhuma, fé em nada, não acreditam em Deus, são ateias, mas são pessoas honestas. E sua prosperidade é legítima. Então, quando esta prosperidade é ilegítima, quando essa prosperidade não provém de uma fonte real, de uma fonte legal, não tente imaginar que isso vai durar para sempre. Ou você acha que os corruptos, os políticos corruptos, vivem em paz? Você acha que eles vivem em paz com cheio de dinheiro debaixo do colchão, sabendo que a qualquer momento a Polícia Federal bate na porta deles e leva eles para a cadeia? Então, esse sentimento constante de temor, sentimento constante de insatisfação, de intranquilidade, é isso que você quer? Não, não é isso que você quer. Então Asaf recebeu a resposta de Deus, deixando claro que a prosperidade do ímpio não vale a pena, não compensa, não chega a lugar algum. Em terceiro lugar, então, abra sua Bíblia de novo no Salmo 73, 25 e 26. Então veremos aí a verdadeira prosperidade. Daqui a pouco a gente volta. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém. Deus seja louvado por sua bendita palavra. Bom, primeira coisa que eu gostaria de dizer, querido ouvinte, querido telespectador, você é filho amado do Senhor? Essa é a verdadeira prosperidade. É a única prosperidade que você precisa. Você vai para a eternidade. Você vai viver com Jesus. Quando chegar o dia em que nós não teremos mais dinheiro, nossas roupas vão ficar aqui, nossos terrenos, nossas posses, tudo nosso material vai ficar aqui, sua conta bancária vai ficar, querido. Tudo seu vai ficar, mas a verdadeira prosperidade, isso é o que você deve esperar em Deus, ser filho amado do Senhor, aguardar pela eternidade, sendo vivida com Deus, onde a riqueza não vai embora, onde a prosperidade não é algo que você vai almejar, a prosperidade faz parte da sua vida, vai fazer parte da eternidade, porque é algo perene, algo que não vai acabar. Então não é uma prosperidade subjetiva, não é a prosperidade dos ímpios, é algo que você leva para o restante de todos os dias. Então, querido ouvinte, querido irmão, querido telespectador, para de comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. Para de pensar porque o outro tem mais condição financeira, porque o outro viaja mais do que eu, o outro vive postando fotos no Instagram de lugares lindos e eu não. Para de pensar assim, querido telespectador. Deus está olhando para a sua vida. Deus está olhando para você. Em outras palavras, Deus é o seu tesouro. Não chegue até a depressão por conta de tanta comparação com os outros.
Para de comparar os outros, porque os outros são mais magros do que você, ou conseguem emagrecer mais rápido do que você, ou porque os outros têm olhos azuis. Tem gente que fica com inveja do filho dos outros, porque o filho dos outros nasceu com olhos verdes, e você nasceu com olhos castanhos. O seu filho é lindo com olhos castanhos, porque foi o filho que Deus te deu. Para de invejar a conta dos outros, para de invejar a promoção do outro, para de invejar a titulação do outro, porque o outro fez faculdade, eu não tive essa chance. Que absurdo. Pessoas ímpias fizeram faculdade, fizeram mestrado, doutorado, têm uma vida boa para eles, vida boa na tua visão humana. E o quanto elas sofrem. Talvez estejam sem Deus, talvez você esteja sem Deus, precisando do amparo de Deus, precisando do cuidado de Deus, precisando que Ele te afaste a depressão, te afaste sentimentos ruins, esses sentimentos de inveja, sentimentos tão ruins que te deixam para baixo, que fazem você se sentir um nada, um ninguém, só porque os outros têm mais, só porque os outros aparentemente têm mais. Então, vamos orar. Feche seus olhos. Santo Deus, amado Pai, quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe esta aula de hoje. Abençoa teus servos, Senhor Deus, e os não servos, aqueles que não creem, aqueles que estão aqui assistindo essa lição, que elas tenham um encontro contigo, que elas tomem uma decisão ao lado de Jesus e o aceitem como Salvador e Senhor. Quero te pedir que nós lembremos sempre que a prosperidade é do Senhor, a prosperidade verdadeira vem do Senhor e não precisamos ficar deprimidos pela comparação com os outros. É isso que eu lhe oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Obrigado por chegar até o final. Obrigado por acompanhar mais uma das nossas lições. Grande abraço e até a próxima.